Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, Pensamentos e Caminhos Elevados. Nós vamos mergulhar no capítulo 55, versos 6 ao 13. E a primeira pergunta é assim: por que Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os nossos? Olha só, assim como os céus são mais altos do que a terra. O que isso significa? Vamos analisar com carinho Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só que maravilhoso a gente notar a forma de como Deus se apresenta aqui para a gente. Evidentemente o Criador, o Deus que criou o universo, no qual até as coisas mais simples contêm mistérios que nossa mente não pode entender. É um Deus cujos caminhos estão além do que podemos sequer começar a compreender. Portanto, diante do conhecimento de sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a sua ajuda. Olha só que interessante, nesse exato momento Deus está dizendo que os pensamentos de Deus é mais elevado do que os nossos. Eu não sei qual é o seu pensamento, eu não sei qual é a forma que você está pensando nesse momento, eu não sei se você pensa no seu futuro, mas antes de você nascer, Jeremias falava que antes de você nascer ele já te conhecia. O salmista descreve que é assombrosa a forma de como Deus criou você, é uma estrutura extraordinária, e Deus sabe que os vossos pensamentos, muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos caminhos só levam para caminho errado, mas Deus tem pensamentos e tem caminhos que são extraordinários para mim e para você. Mas ainda continua, agora o verso 6 ao 9 também, que pede para a gente ler. Olha só que interessante: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esses conselhos que a gente, e o verso 8 e o 9 que a gente acabou de ler, esses conselhos Deus estava dando para um povo rebelde, o povo de Israel, que se desviaram dos caminhos do Senhor. Olha só o que diz o verso 7: deixe o perverso o seu caminho, ou seja, a gente sabe que muitas das vezes o que a gente faz vai contra os princípios de Deus. E Deus nos aconselha, diz: meu filho, deixe esse caminho, volte para o Senhor. Eu não sei quão longe você foi nesse exato momento, eu não sei quão longe você está de Deus, mas Deus, ele sabe o que é melhor para você. E olha só, ainda diz: deixe também os seus pensamentos, porque os seus pensamentos eles são maus, os seus pensamentos só te levam à ruína. E Deus, ele está ansioso para te receber. E olha só, ainda continua: o fato de o Criador do universo se humilhado para se revestir da humanidade, vivido em trabalho árduo e sofrimento apenas para morrer em nosso favor, em sacrifício pelo pecado, a fim de nos perdoar e mostrar misericórdia, é uma verdade que impressionará o coração dos seres criados por Deus por toda a eternidade. Olha só que interessante. O Senhor, ele foi extraordinário. Os caminhos que o próprio Jesus traçou para a gente é incompreensível. Como é que um Salvador morreu, um Salvador que viria nos salvar, teve que morrer? Caminhos extraordinários. Ele se entregou, ele se jogou ali na cruz do Calvário, ele não abriu a boca, ele foi até o final por mim e por você. Então que nessa manhã você possa entender que os pensamentos de Deus para a sua vida é extraordinário. Nesse exato momento você pode estar chorando agora, você pode estar lamentando talvez uma decisão errada, uma escolha que você tomou na sua vida, um conselho errado que você seguiu, e tudo está dando errado na sua vida, tudo está indo de mal a pior. Ei, Deus tem planos para a sua vida. Deus, ele quer mudar o contexto da sua história. Tem uma frase que eu acho legal: se Deus foi capaz de mudar o significado da cruz, imagina o que ele pode fazer com a sua história. Permita que Deus haja na sua vida, permita que Deus seja o autor dos seus pensamentos, dos seus caminhos. Aí sim, nós vamos
ir diretamente morar nas mansões celestiais junto com Cristo Jesus. Que nessa manhã você possa entender que os pensamentos de Deus para a sua vida são extraordinários e que a gente possamos se desviar do caminho errado e se entregar ao Senhor. Oremos conosco nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco nesse momento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.